capítulo 8. Hoje, nesses dois cultos, nós estamos encerrando essa série de exposições bíblicas. Estaremos lendo do verso 31 até o verso de número 34. Romanos 8, 31 a 34. Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Existe um contexto maior e um contexto mais específico em cima dessa pergunta. O contexto maior: que diremos, pois, diante destas coisas? Do fato de que os homens são indesculpáveis, gentios e judeus, capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que diremos diante dessas coisas, se desde o Velho Testamento só houve salvação pela graça mediante a fé, e Abraão é um exemplo disso? Que diremos diante destas coisas, capítulo 5, que agora temos paz com Deus, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus, e se o primeiro Adão trouxe condenação, o segundo Adão trouxe vida. Que diremos, pois, diante destas coisas? Capítulos 6 e 7, a graça superabundou o pecado, ela é maior do que o nosso pecado, mas nós vamos viver pecando por causa disso? De modo algum. Apesar de lutarmos com a nossa natureza caída, e de sermos miseráveis nesse sentido, mas graças a Deus que já nos deu a vitória em Cristo. E aí a gente chega num contexto mais específico. Que diremos, pois, à vista, diante destas coisas? Que coisas? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei da vida do Espírito venceu a lei do pecado e da morte. E agora, nós que estamos em Cristo, alcançados pelo Espírito de Deus que nos regenerou e nos trouxe para junto do Pai, agora nós somos chamados a sermos guiados por esse Espírito, construindo uma mentalidade nova em Cristo Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Que nessa nova vida com o Espírito Santo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos sofrimento, mas herdamos também glória. E a glória que há de vir não pode ser comparada com os sofrimentos do tempo presente. Eles são muito pequenos diante daquilo que Deus tem reservado para nós. Que diremos diante destas coisas? Que coisas? A natureza geme, o mundo geme, há sofrimento, os filhos de Deus também sofrem e gemem, mas há um Espírito que geme conosco e por nós, e intercede por nós, e Ele aperfeiçoa as nossas orações, porque não sabemos como orar. Que diremos diante destas coisas? Que coisas? Que aquele que já nos conhecia antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, e Ele propôs no seu coração nos justificar, ou seja, perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, que é um Deus santo e justo. E esse que predestinou, Ele chamou no tempo e no espaço. Foi quando o Evangelho chegou até você, ao seu coração. E esse chamamento te trouxe a justificação, porque Ele também justificou quem Ele chamou. E a quem Ele justificou, Ele já garantiu a glorificação. Um dia, as lágrimas serão enxugadas. O luto não existirá mais. E a própria terra, como vimos em Romanos capítulo 8, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para que a própria terra seja redimida do cativeiro do pecado a qual ela está sujeita. E aí nós chegamos então, o que diremos diante destas coisas? Aqui Paulo está usando um recurso retórico e pedagógico chamado silogismo. Ele está, através de perguntas,
tentando agora fazer um fechamento daquilo que ele havia proposto de um modo muito claro. Ele não está preocupado que os seus leitores consigam dar uma resposta objetiva. Que diremos diante destas coisas? Não. Ele está preocupado que diante de todas as respostas que já tivemos, desde o capítulo 1, em especial o capítulo 8, nós falemos para nós mesmos: não há o que dizer, é grande demais. O que ele está querendo é despertar o nosso choque espiritual, a nossa admiração pela obra de Deus. E depois de perguntar: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele prossegue num crescente através de outras 5 perguntas. A última delas será o tema da mensagem dessa noite. Quem nos separará do amor de Deus? Mas antes de lançar essa última pergunta dessa sequência de 5, ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Pergunta 1. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já pensou se ele só perguntasse: quem será contra nós? Gente, a lista é grande. É uma lista complicada. Não é simples, não. Quem será contra nós? O mundo. Mundo quem? Todo esse sistema que está aí fora. É contra aqueles que creem no Evangelho. Não pense que o mundo vai aplaudir a fé legítima e sincera dos filhos de Deus. O mundo odeia os filhos de Deus. Se ele tivesse perguntado só quem será contra nós, aí você ia olhar para si mesmo, como Paulo fez no capítulo 7, e dizer: gente, eu sou pecador demais, eu ainda luto demais com o pecado, eu sou meu pior inimigo. Quem será contra nós? O diabo é contra você. E não subestime o diabo. Como um pastor amigo disse: eu nunca escrevo diabo com letra minúscula, porque eu não posso esquecer que ele é poderoso. Ele não é todo poderoso, mas ele é poderoso. Eu me lembro de um outdoor, né, falando que a gente ia pisar o diabo. Aí tinha um camaradinho assim e um pezão gigante. Gente, o diabo é tão poderoso que a Bíblia diz que nos últimos dias ele, como um cão amarrado, será solto. E a Bíblia diz que ele vai seduzir as nações contra a igreja. E a Bíblia diz que vai vir grande tribulação sobre o mundo como nunca houve. Ele está amarrado no sentido de que Deus retém a influência dele. Mas não pense que o diabo é um ser qualquer. E o diabo é contra você e todas as hostes infernais dele. Mas a pergunta não é: quem será contra nós? Ela não começa assim. Começa: se Deus é por nós. Se Deus é por nós. E o se aqui não é uma dúvida. O se aqui é: uma vez que Deus é por nós. Sabe por quê, irmãos? O mundo é muito maior do que você. O seu pecado, você mesmo não tem domínio sobre ele, você sabe disso. O diabo, como eu disse, e as suas hostes infernais são poderosas. Ai de nós! Mas a grande questão é: quem é por nós? E Romanos, em especial Romanos 8, está dizendo: se você é filho de Deus, Deus é por você. Quem? O Deus Senhor da história. O Deus que é Deus de geração em geração. O Deus Criador de todas as coisas. O Deus Pai do seu Filho Jesus Cristo. O Deus que enviou o seu Espírito como riqueza, como bálsamo, como preciosidade, para que nós estejamos guardados. Se Ele é por você, o que importa quem são os inimigos? E aí ele vai para a segunda pergunta:
Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? É interessante que nessa segunda pergunta, há uma estrutura nas palavras que remonta a Gênesis 22. O que tem lá em Gênesis 22? Deus chega a Abraão e diz assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho. Você vai para a região, para o Monte Moriá, e você vai sacrificar ele para mim. Vocês lembram da história? E aí Abraão pega, põe em cima do próprio filho a lenha, e ele vai lá para o Monte Moriá. Chega lá, ele monta o holocausto, põe o filho sobre o lugar do sacrifício, pega o cutelo e prepara para descer no corpo do filho e matar o filho. Porque Deus falou assim: sacrifica o seu filho. Só que no verso 12, a Bíblia diz assim: então o anjo falou: Abraão, agora eu vi que você não poupou o próprio filho. Aqui está o cordeiro para o sacrifício. Você não poupou o próprio filho. Você sabia de um pequeno detalhe? No Novo Testamento, qual é o Monte Moriá? É o Monte do Calvário. Há essa, entre aspas, coincidência. Mas há uma discrepância entre o Monte Moriá, com Isaque colocado sobre o holocausto, e Abraão para descer o cutelo. Você não poupou o seu filho, Abraão, mas Deus poupou o filho de Abraão, Isaque. Está aqui o cordeiro. Mas quando subiu o próprio filho dele naquele monte, ele sacrificou. Então aquele que subiu ao monte com o próprio filho e desceu o cutelo sobre ele, e o sangue do filho foi derramado na cruz. A pergunta é retórica: o que ele não vai nos dar? Juntamente com o filho. Ele deu o melhor, ele deu a riqueza. O que ele não vai prover? O que ele não vai prover? Aquele que não poupou o próprio filho. Abraão não poupou no seu coração pela fé. E aí Hebreus diz que ele cria que Deus, se fosse o caso, poderia ressuscitá-lo. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa anterior, não tinha? O que Deus tinha prometido para Abraão? Eu vou fazer, através desse menino, uma grande nação. O menino não tinha filho ainda. Como é que o menino ia prover uma grande nação? Olha a fé de Abraão no Velho Testamento, irmãos. Deus mandou eu matar, eu vou matar. Deus falou que vai fazer uma grande nação. Eu não sei como ele vai resolver essa matemática. Porque se ele quiser, ele ressuscita esse menino. Mas eu vou obedecer. E ele levantou para matar. E Deus falou: se você não poupou, mas eu provi uma ovelha para o sacrifício. Mas para o sacrifício, que de fato perdoa pecados, era necessário que o Cordeiro de Deus morresse sobre a cruz. E o Cordeiro é o Filho de Deus. E sobre ele, Deus lançou o castigo. Diferente de Isaque. Mas o que ele fez? Aquele que não poupou o próprio filho, não vai continuar cuidando da gente? Porventura não nos dará nele todas as coisas? E se você está pensando assim: então esse ano eu vou ter minha casa, esse ano eu vou ter meu carro, esse ano eu vou ter isso, aquilo. Meu irmão, minha irmã, sua cabeça é muito mesquinha e pequena. A gente pode querer e deve querer: oh, Deus me abençoe em ter uma casa, Deus me abençoe em ter um carro. Mas a perspectiva de Deus não está apenas presente nas nossas necessidades menores. Porque tudo isso é bom, mas vai ficar aqui e passa.
Deus está trabalhando a vida eterna agora em nós, e Ele está provendo tudo que já precisamos hoje para toda a eternidade com Ele. Então, estas outras bênçãos que têm a sua importância, elas são um conjunto muito pequeno diante da grandeza daquilo que Deus já tem provido e provido e provido e provido e provido. E aí ele vai para a terceira pergunta: quem acusará? E é interessante que há um texto, lá em Isaías capítulo 50, verso 8 e 9, também com uma construção muito parecida. O Senhor é o meu defensor, quem me acusará? E aí a quarta pergunta: quem condenará? Quem pode acusar e quem pode condenar? Porque aquele que morreu antes ressuscitou. É interessante, ou também ressuscitou, depende aí da tradução, mas ressuscitou. Ou seja, a nossa vitória completa está na morte e também na ressurreição. Ele venceu a morte. Ele não é um Cristo morto, sepultado. Ele é um Cristo ressurreto. E isso implica em que verdade? Que Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. E aqui no versículo ele diz, também o nosso intercessor, não é porque hajam outras pessoas que possam interceder por nós, mas porque você lembra, Paulo tinha escrito que o Espírito Santo intercede por nós. E aí vocês lembram o que a gente viu semanas atrás? A gente ora ao Pai, no poder do Espírito Santo que aperfeiçoa a nossa oração, e em nome de Cristo, que tem o mérito de nos apresentar diante do trono da graça. Então essa obra triuna, Pai, Filho, Espírito Santo, e aí Paulo faz essa pergunta retórica: se Ele te lavou, se Ele te justificou, se Ele está te santificando, se Ele já preparou a sua glorificação, e tudo isso está fundamentado na obra que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, mas que foi cumprida em Cristo, está sendo aplicada no Espírito, a grande pergunta é, então quem vai poder te acusar? Quem vai poder te condenar? Se o Senhor é o seu defensor. Se Paulo fosse adolescente nos nossos tempos, eu acho que ele ia fazer mais ou menos assim, Duh! Entendeu? Ou, entendeu? Entendeu que você está seguro? Entendeu nas mãos de quem você está? Entendeu qual que é a sua condição espiritual? Entendeu quem você era e agora quem você é? Entendeu o que é ser filho de Deus? Entendeu o que é poder dizer, papai, paizinho? Entendeu o que é poder gemer nas dores, porque a gente passa por dores, mas saber, Deus está em mim e Ele está gemendo a dor comigo, porque Ele me entende. Entendeu o que é você poder chegar em paz diante de Deus? Gente, chegar num culto como esse, adorar o Senhor, cantar os louvores a Ele, sentir a presença dEle, mesmo você sendo um pecador. Caiu a ficha, entendeu? Entendeu? Meu tempo acabou. Então você tem que voltar à noite para você entender a última pergunta. O que nos separará do amor de Deus? O que nos separará? Meu irmão, minha irmã, se você está precisando de consolo, te aconselho a vir hoje às 18 horas. Porque a resposta a essa pergunta é um dos textos mais encorajadores que a Escritura tem para nós. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Senhor, graças te damos pela Tua palavra, pela porção de Romanos 8, e porque agora, ó Deus, o apóstolo usando um meio retórico,
Ele nos chama a absorvermos o poder, a profundidade, a riqueza das verdades que haviam sido expostas. Faz isso em nós, ó Deus, para que nós tenhamos força, esperança, encorajamento, firmeza na nossa fé. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.